A incontinência urinária não precisa atrapalhar seu sono. Conheça a nova linha Tena Noturna, desenvolvida para posição deitada, garantindo uma noite tranquila. Tena Noturna, máxima proteção e segurança para toda noite. Quando você tira seu cérebro da zona de conforto, dá estímulos para que ele supere desafios e aumente seu potencial. Aulas desafiadoras e divertidas, o método Supera deixa seu cérebro pronto para tudo, melhorando a performance na vida acadêmica, pessoal, profissional e mantendo sua mente saudável. Desperte seu cérebro, faça Supera. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à quarta live do nosso evento Empoderamento 60+, Envelhecimento Saudável com Protagonismo. Meu nome é Matheus, eu sou aqui do Marketing do Supera Franqueador, estou em São José dos Campos. Boa noite aí para todo o pessoal do chat, Regina, Carlos, Aidil, Aurenice, Wilde, Cássia, sejam todos muito bem-vindos. Em breve a gente vai começar a nossa quarta live dessa série Empoderamento 60+, Envelhecimento Saudável com Protagonismo. Lives que são 100% gratuitas, às terças e quintas, só lembrando a vocês, né? Sempre às 7 horas da noite. Então, quem não é inscrito, já inscreva-se no nosso canal no YouTube, para que vocês recebam notificação sempre que a gente iniciar uma live. Antes de chamar aqui os convidados de hoje e introduzir o tema, eu queria dizer para vocês novamente sobre o Guia 60+, que o Supera produziu, né? É um guia completo e 100% gratuito, que conta tudo o que você precisa saber para garantir uma vida muito mais saudável e feliz. Ele é um livro de mais de 150 páginas, produção exclusiva do Supera, material Supera. E para vocês a gente está disponibilizando gratuitamente para download. Então eu vou mandar agora aqui no chat o link para que você já faça esse download. E, inclusive esse link você pode mandar ele para os seus amigos, para os seus familiares, para que eles também baixem esse guia de forma gratuita. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Qual que é a nossa live de hoje? Hoje a nossa live é um retrato do idoso brasileiro nos últimos 14 anos. A gente vai ter como convidadas a Rosângela Barbalaco e a Ioná Damiana de Souza, do SESC São Paulo. Elas são assistentes técnicas da Gerência de Estudos e Programas Sociais do SESC. Elas vão falar bastante, né, sobre a pesquisa Idosos no Brasil, edição 2, que trata sobre vivências, desafios e expectativas na terceira idade. Essa pesquisa ela é uma parceria entre o SESC, reconhecido pelo trabalho social com idosos, né, desde a década de 60, e a Fundação Perseu Abramo, que é reconhecida também por sua expertise nas pesquisas de opinião, sobretudo nesse campo de marcadores sociais. Em agosto, o SESC e a Perseu Abramo divulgaram os dados dessa segunda edição dessa pesquisa, sendo que a primeira edição foi realizada lá em 2006. A iniciativa é pioneira, ela investiga componentes do imaginário social brasileiro acerca do envelhecimento, além de abordar dados sociodemográficos e temáticas como o uso da internet, práticas e fruição culturais, autoimagem, direitos sociais como educação, saúde e trabalho, violência, moradia e laços afetivos. Um diferencial dessa edição de 2020 foi a aplicação de entrevistas qualitativas em profundidade
que investigaram informações que não estavam na pesquisa de 2006, como sexualidade, moradia, envelhecimento, conhecimento de direitos, sentimento de solidão, entre muitos outros. Então, quero dar boas-vindas para as nossas convidadas de hoje, Rosângela e Ioná. Boa noite, como vocês estão? Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Então, tá bom. A gente vai seguir primeiramente com um bloco da Rosângela, na sequência um bloco da Ioná, e no final a gente volta com perguntas e respostas. Então, por favor, vocês que estão acompanhando a gente aí no chat, vão mandando as suas dúvidas, todas as perguntas que vocês tiverem, que no final a gente vai selecionar algumas para que a Rosângela e a Ioná tragam um pouco de esclarecimento para a gente. Então, Ioná, está com você agora. Boa live aí para todo mundo. Até mais. Na verdade, eu que começo, tudo bem? Isso, Rosângela, confundi. Tranquilo. Bom, então, primeiro eu gostaria de agradecer, né, em nome do SESC, a oportunidade de vir aqui falar do trabalho social com idosos e mais especificamente da pesquisa Idosos no Brasil. A semana passada eu falei um pouquinho já do trabalho social com idosos, mas eu acho importante fazer essa abertura também, porque de repente alguém não assistiu a live a semana passada, né? O trabalho social com idosos do SESC, ele tem quase 60 anos de existência, né? Então, ele é quase idoso também, né? Se a gente pensar que é considerada idosa a pessoa com mais de 60 anos. Ele começou lá na década de 60, o trabalho social com idosos, e ele existe hoje em cerca de 40 unidades do SESC na cidade, no estado de São Paulo, né? A gente cobre todo o estado de São Paulo e ele existe também no Brasil, né? Então, o SESC no Brasil todo tem esse trabalho social com idosos, né? O trabalho social com idosos, ele é um trabalho baseado muito na observação da realidade, né? Da observação do território onde ele está inserido. E o início dele se deu dessa maneira, né? Lá na década de 60, os técnicos começaram a observar que as pessoas que iam receber aposentadoria e pensão lá aqui na capital de São Paulo, né? Ficavam na fila para receber seu dinheiro e ficavam lá jogando, né? Jogando cartas, jogando jogos de tabuleiro. E os técnicos, que são as pessoas que trabalham no SESC com programação, resolveram pesquisar isso, né? Como que é essa questão? A pessoa para de trabalhar e, de alguma maneira, se retira da sociedade, e foram pesquisar nos Estados Unidos e pesquisaram na França, inclusive, para chegar ao início desse trabalho social com idosos. Para vocês terem uma ideia, nessa época, na década de 60, uma pessoa com 45 anos de idade já era considerada uma pessoa idosa, né? As pessoas se aposentavam muito cedo, né? E o trabalho começou a partir daí, aqui na capital, em São Paulo, e foi indo para as outras unidades, né? Então, se a gente pensar, o trabalho social com idosos do SESC é um trabalho grandioso no tempo e nos territórios, né? Ele existe em muitos territórios e ele existe num longo período de tempo. E esse trabalho sempre é feito com muito planejamento, como eu já disse, e com muita observação da realidade. E as pesquisas, elas nos ajudam a observar a realidade desse idoso para que a gente possa planejar as nossas ações. Né? Então, vou falar especificamente da pesquisa Idosos no Brasil, que teve sua primeira edição em 2006 e a segunda edição em 2020. O SESC tem outras pesquisas, né? Inclusive temos uma pesquisa que foi feita nas unidades, né? Então, cada unidade pesquisou o público frequentador e conheceu as especificidades desse público. A pesquisa Idosos no Brasil, ela é uma pesquisa mais abrangente, né? Então, ela pesquisou a população de idosos no Brasil. E ela foi feita de duas maneiras, quantitativamente e qualitativamente, né? Então, a primeira edição não teve a parte qualitativa. Para vocês entenderem, a qualitativa são entrevistas em profundidade, né? São entrevistas que demandam perguntas e respostas um pouco mais subjetivas dos entrevistados. Em 2006, a gente não teve a parte qualitativa, né, só a quantitativa. Em 2020, a qualitativa ela entra
para preencher algumas lacunas que a gente percebeu em relação à pesquisa de 2006, né? Então, a pesquisa, ao longo desses anos, a gente foi percebendo alguns temas que foram entrando mesmo na pauta quando se fala de envelhecimento, né? Por exemplo, sexualidade, a morte, planos para o futuro, planos de moradia no futuro, tudo isso entra na pesquisa qualitativa, que foi feita agora em 2020 também, né? Então, só para vocês terem uma ideia de números, a pesquisa quantitativa, ela entrevistou mais de 4.000 pessoas em todo o Brasil, né? E ela foi dividida em 2 subuniversos, né? Nós entrevistamos pessoas não idosas, entre 16 e 59 anos, e pessoas acima de 60 anos, né? E esse universo dos maiores de 60 foi dividido em 3 faixas etárias, né? A primeira de 60 a 69, a segunda de 70 a 79 e a terceira de 80 anos ou mais. Assim, a gente pode perceber dentro da própria faixa de idosos as diferenças dos comportamentos que nós sabemos que existem, né? Dentro as entrevistas qualitativas foram 40, mas como eu já disse para vocês, são entrevistas que demandam mais tempo, né? E são perguntas com respostas mais demoradas, é uma pesquisa um pouco mais aprofundada, né? A pesquisa qualitativa a gente realizou, ela foi realizada entre 2019 e 2020, e a qualitativa também, né? Qual é o principal objetivo da pesquisa em si? É obter um retrato, né, da situação dos idosos no Brasil, em relação a aspectos de inclusão e exclusão também, como, por exemplo, o acesso à saúde, à previdência, ao trabalho, à educação formal e à interação digital. Também pesquisamos hábitos de vida, com quem mora, quais os auxílios que recebem, quais os auxílios que prestam aos outros ou necessitam, e também investigamos um pouco da questão do preconceito contra a pessoa idosa. Nós também levantamos dados objetivos sobre a autoimagem do idoso, né? E como eles assimilam as relações com as outras faixas etárias e as mudanças ocorridas ao longo dos tempos. Também temos dados referentes a hábitos de consumo de cultura, de lazer e atividades físicas e esportivas. Daí a Ana depois vai contar para vocês da questão da cultura. Então, a gente pesquisou tudo isso para quê? Né? Para entender como vive o idoso e para, de alguma maneira, descobrir quais são as políticas públicas que eles ainda precisam, que eles já são alvo delas, e no nosso caso específico, como eu falei para vocês, para a gente entender esse público que nós atendemos durante tanto tempo, né? Entender um pouco essas mudanças também, porque quando o SESC começou lá atrás, com 45 anos, uma pessoa já era idosa, né? E lá atrás também, uma coisa que eu não falei para vocês, a maioria dos frequentadores eram homens, né? Lá no início. Então, quem se aposentava, quem estava no mundo do trabalho, eram os homens, né? E saíam de casa depois para frequentar outros espaços, as mulheres ficavam mais dentro de casa. Hoje a gente tem a maior parte do público de idosos do SESC são mulheres, né? Bom, então agora eu vou falar de alguns resultados da pesquisa para vocês, e são muitos, e eles estão todos disponíveis no site do SESC, vocês podem entrar diretamente no sescsp.org.br/TSI, lá tem algumas matérias sobre a pesquisa e tem outras informações também sobre o trabalho social com idosos, mas tem a pesquisa completa, com todos os gráficos e as tabelas, né? Bom, então, quando a gente fala de escolaridade, a gente pode dizer, observando os dados de 2006 e de 2020, que o acesso ao ensino médio entre a população em geral aumentou e entre os idosos também, né? Entre a população em geral subiu de 38% para 43% em 2020, e entre os idosos, de 7% em 2006, e agora em 2020, 15% tiveram acesso ao ensino médio. Apesar desse aumento do nível médio de escolaridade, entre os idosos predomina a baixa escolaridade, né?
14% nunca foi à escola e 24% tem até o ensino fundamental, e é incompleto ainda, né? Então, se a gente parar para pensar, é um número muito significativo, e para nós, por exemplo, agora, né, principalmente na pandemia, que a gente teve em março, as unidades do SESC foram fechadas por uma questão de segurança, né, dos próprios frequentadores, mas a gente segue com atendimento, né, pelas redes sociais. Isso nos traz um dado muito importante, né, como disseminar o uso das redes sociais em WhatsApp, internet, enfim, entre um público que tem baixa escolaridade. Semana passada nós tivemos uma fala de uma colega lá do SESC Alagoas, né, e eles estão conseguindo ensinar, nesse período da pandemia, idosos que nunca foram à escola a usar o WhatsApp, né, então eles usam o áudio do WhatsApp, né, então é um aprimoramento do uso dessas ferramentas que o SESC tem feito, né, durante a pandemia, né. Bom, 40% dos entrevistados disseram que têm dificuldades em ler e escrever, seja pela falta de escolaridade básica, ou analfabetismo, ou analfabetismo funcional, que é isso que eu já comentei com vocês, né? A gente investigou também uma questão importante, né, o uso da internet. Como eu acabei de falar agora para vocês, isso foi uma questão para manter o contato com os idosos, né? O trabalho social com idosos, até antes da pandemia, ele é um trabalho de contato, né? Contato presencial, contato físico, né? Abraçar, beijar e receber os idosos nas unidades. E a gente teve essa parada da pandemia e passamos, então, a atender os idosos de maneira online, pelas redes sociais. E esses dados, né, que eu vou apresentar para vocês, a gente acredita que eles tenham melhorado um pouco por conta da força dessa parada da pandemia. Muitos idosos, né, nós temos muitos exemplos. Os técnicos do SESC com os colegas, tem idosos que estão notícias de idosos que estão rezando o terço pela internet, e vários outros tipos de uso, né, estão se apropriando desse recurso, e a gente pode dizer que, de alguma maneira, foi uma questão importante, né, e uma questão positiva da pandemia, né, possibilitar também que os idosos se apropriassem dessas ferramentas digitais, e é uma questão que o SESC tem trabalhado bastante nesses tempos, né. Então, para vocês terem uma ideia, em 2006, 63% dos idosos sabiam que era a internet. Em 2020, 81% dizem conhecer a internet. O uso antes da pandemia não era tão frequente. Então, 23% disseram usar sempre a internet, 20% usaram algumas vezes e 38% sabem o que é, mas nunca usaram. Bom, agora falar um pouquinho de renda, que também é um fator muito importante. A renda dos idosos caiu, acho que a gente não precisa nem de pesquisa, né, enfim, todo mundo sabe, quem é idoso, quem tem algum idoso na família, ou conhece algum idoso, sabe que a renda realmente caiu. Bom, a diferença de renda, para vocês terem uma ideia, uma família que tem um idoso, ou um idoso, ele ganha 10% a menos que o restante das outras famílias, né? Então, em famílias onde moram pessoas não idosas, a renda média é de R$ 1.832 mensal. Agora, para famílias com idosos, a renda gira em torno de R$ 1.756, ela cai 10%. Daí aqui entram algumas informações pesquisadas pela pesquisa qualitativa, né, que é aquela pesquisa que eu falei para vocês, que a pesquisadora entrevistou com mais profundidade os idosos. Nesse caso, são informações da Raquel Moreno, que eu vou passar para vocês, né. Então, ela contou para a gente que, independente da faixa de renda de idosos que ela entrevistou, eles têm muita preocupação em não gastar. Então, eles não gastam, o salário vai realmente para
as questões necessárias, né, de alimentação, de moradia. Para vocês terem uma ideia, quando eles conversaram com ela sobre desejos, né, desejo de consumo, apareceu, por exemplo, comprar uma fruta diferente, né, comprar uma fruta. Qual o seu desejo? Eu gostaria de poder ir na feira e comprar uma fruta diferente toda vez que eu faço compra, ou comprar algum produto de higiene pessoal. Então, são desejos que são prejudicados pela renda, né? Bom, essa diferença se aprofunda mais ainda para as mulheres e para as populações pardas ou negras. Em relação ao trabalho feminino, também uma informação da Raquel Moreno, que fez a pesquisa qualitativa, né? As idosas, na maioria das vezes, não têm consciência do seu próprio trabalho, né? A gente sabe que as mulheres realizam no mundo a maior parte do trabalho não remunerado, que está relacionado aos cuidados, que é um dos trabalhos mais importantes, a gente pôde perceber aqui na pandemia, né? Os cuidados com o ser humano em si, né? Algumas entrevistadas relataram que trabalhavam quando solteira ou trabalhavam quando eram solteiras e quando casaram pararam de trabalhar, mas trabalhavam em casa. Mas para as próprias idosas é como se elas não tivessem trabalhado, mas elas trabalharam, e muito, porque o trabalho dentro de casa é bastante intenso, né? Isso para a gente, no SESC, é praticamente um discurso que a gente ouve sempre, né? Então, muitas idosas, a grande maioria, chega para nós dizendo que tinha um sonho de juventude, mas casou, engravidou e parou todos esses sonhos para cuidar da família, porque ainda é uma obrigação feminina, né? Cuidar da família. Deu essa pausa. Depois de 60 anos, com os filhos criados, os netos já adultos, elas retomam o sonho, né? Às vezes o sonho é fazer um curso de teatro, cantar, fazer aula de canto, ou mesmo ter um grupo de amigos, né? Que essa é uma possibilidade que a gente apresenta para as pessoas no SESC também, ter grupos de contato, grupos de convivência, porque a solidão também faz parte da vida dos idosos, né? Isso a gente prova também na pesquisa, né? Uma entrevistada disse que fazia crochê, artesanato e vendia, e ela tinha comprado a casa onde morava, com base nessa renda, né, vendendo esses produtos. E mesmo assim ela declarou que nunca tinha trabalhado. Bom, eu não sei se meu tempo, acho que ainda tem um tempinho, né? Então, pelos dados, ainda 25% dos idosos estão no mercado de trabalho, em geral de maneira informal, mas a grande maioria depende da previdência mesmo. O SUS também é muito importante para os idosos, a maioria dos idosos trata da sua saúde por meio do SUS, apesar de se queixarem de demora na marcação de consultas ou de dificuldades para pegar os remédios. Quem cuida da saúde do idoso é o SUS. Um dado muito importante, principalmente na pandemia, boa parte dos idosos, eles moram sozinhos, né? Então, 17% dos idosos moram sozinhos. 33% moram com mais uma outra pessoa, que na maioria das vezes também é idoso. Então, se a gente pegar e somar isso, dá quase 50%, dá 50% de idosos que vivem sozinhos ou com outro idoso. E se a gente pensar no momento da pandemia, onde os idosos eram acusados, né, por saírem de casa, é uma realidade muito cruel, né, e muito dura, porque muitas vezes o idoso precisava e precisa sair de casa para comprar remédio, para comprar comida. Existem pessoas que contribuem, que ajudam? Sim, mas nós sabemos que não existem pessoas para ajudar todos, né? Então, essa questão é muito delicada. Os idosos são, outro dado importante, os idosos são chefes de família, né? Então, nas casas que têm idosos, 50% são chefiadas pelos próprios idosos. Eu acho que eu vou parar um pouquinho e vou passar para a Ioná. E daí depois, nas perguntas, a gente esclarece mais alguma questão que aparecer. Mas, obrigada. Obrigada a você, Rô.
Vocês estão me escutando bem? Tá. Eu acho bem legal essa introdução que a Rô fez em relação à pesquisa, porque, além de conhecer bem a pesquisa, ela conhece muito bem esse público. E isso faz muita diferença na leitura dos dados, né? Por que eu falo isso? Porque eu sou mais do lado da pesquisa e menos conhecedora desse público. Então, acho que esse cuidado do olhar que ela tem enriquece os dados que a gente encontra. E como ela estava explicando, vou usar uma metáfora. A pesquisa quantitativa, ela é um panorama, ela é como se fosse uma visão... Gente, vida real, meu cachorrinho, desculpem. Participação especial. É uma visão panorâmica, como se fosse uma visão mais elevada, mas ela é mais geral também. Agora, a quali, ela é como se pegasse como que se chama esse instrumento de laboratório? Microscópio. Um microscópio, isso. Então, o que acontece? Por que eu estou dizendo isso? Porque todos esses dados que a gente analisa, a gente joga hipóteses, né, e vai observando experiências que a gente imagina como se processam dentro de grupos. Mas é um erro julgar que isso é uma resposta única. A gente olha, entre nós que ficamos aí meses estudando a pesquisa, tivemos essa oportunidade, cada um de nós tinha uma visão a respeito desses dados, né? Eu estou fazendo essa introdução para dizer do que me coube aqui para falar, porque a gente, quando vai com essa pesquisa panorâmica, a gente sai a campo com uma série de categorias pré-existentes, né, decididas. E pode haver um universo muito maior que revele coisas que a gente não está abordando. Mas, como a gente queria muito descobrir no Ioná, período... seu som está um pouquinho baixo, você consegue dar uma aumentadinha? Consigo. Tá melhor? Se possível. Deixa eu ver. Oi, tá me ouvindo? Aí, melhorou um pouquinho, sim. Tá. Então, para favorecer um pouco essa comparação, né, que a gente chama em área de pesquisa de longitudinal, de 2006 para 2020, a gente repetiu algumas perguntas. Aí a gente perguntou a essas pessoas idosas como elas se sentem com a idade que têm, né? Houve referências positivas e negativas. Aí, de novo, a gente faz aquela categorização e começa a separar em compartimentos para poder fazer a leitura sistematizada. Entre as positivas, as referências positivas sobre se sentir com a idade que tem, vieram vontade de viver, o ânimo, não ter doenças, ser feliz, ter paz, experiência de vida, tranquilidade, sossego e independência. Entre as negativas, apareceram as doenças, as debilidades, a indisposição para atividades, o desânimo emocional, a tristeza e a angústia. Se a gente tivesse que dividir essas referências positivas e negativas, a maior parte das positivas aparece entre 60 e 69 anos e as negativas com 70 anos ou mais, né? E que é justamente essa faixa dos 60 e 69 anos, que, aliás, eu ouvi muito a Rosângela falar, para a qual se voltam as políticas que falam de uma ideia de bem-estar, do envelhecimento, e que, às vezes, até congelam, né, esse período como se fosse o envelhecimento, 60 para frente fosse igual. Então, essa é uma outra coisa importante que a Rosângela falou. Quando a gente categoriza errado em pesquisa, isso é, a gente cria categorias gigantescas, a chance de erro, de interpretar uma realidade muito mais complexa, muito mais detalhada, por algo generalizante, é muito maior. Então, a gente, quando a gente começa a pesquisar e separar mesmo, interpretar os dados pesquisados e separar mesmo, a gente percebe, poxa, essas características negativas, né, do se sentir idoso, aparecem justamente com 70 anos ou mais, tem a ver com esse reconhecimento de alguma diferença já psicológica e fisiológica que é inevitável, né, e que, por acaso, não aparece
com 60 anos, e que talvez aparecesse lá quando a Rô falou, quando a gente começou a trabalhar muito mais cedo. Então, quando a gente faz essas leituras geracionais, é importante pensar no que é envelhecer hoje, o que era envelhecer antes e o que será daqui a algum tempo. E quando a gente pergunta o que é bom envelhecer, né, para essa geração que respondeu agora, em 2006, aliás, que respondeu lá em 2006 e já tinha entrado nessa faixa, e agora em 2020. Se a gente compara, teve uma valorização dessas vivências, que são acúmulo, né, de experiências, da ausência de preocupações, do tempo livre e da aposentadoria. Em contraponto, tem uma queda nos quesitos respeito e direitos sociais adquiridos, que tem tudo a ver com o que a Rô também já colocou aí para a gente. E quando a gente pergunta o que é ruim em envelhecer, bom, menções à doença, à debilidade, falta de saúde. Em compensação, houve uma queda singela nas menções ao preconceito em relação à falta de cuidado e atenção da família. Lembrando que isso é pré-pandemia, tá? Pré-isolamento, que a gente aplicou essa pesquisa, a gente terminou de aplicar em março, né? Em dezembro, e a gente terminou de sistematizar ela em março. É isso, né, Rô? Isso mesmo. Ou seja, a falta de cuidado e atenção da família que melhoraram não tem nada a ver com esse período de isolamento e com o momento que a gente está vivendo da pandemia. Pode mesmo ter sido esse trabalho intenso, né, de conscientização sobre a importância, né, de estar próximo às pessoas idosas e tal, ou ainda de uma maneira mais cruel, esses idosos têm mais cuidado e atenção da família, porque também são responsáveis pela família do ponto de vista da renda, são os chefes de família. Quando a gente pergunta para eles se a situação dos idosos hoje em dia está pior ou melhor que há 20, há 30 anos atrás, em 2006, a metade, ou quase a metade, 49%, achava que estava melhor que antes. E nessa aplicação, apenas 1/3 acha que está melhor. Entre os que acham que está pior, 55% são desempregados. E 56% não têm fonte de renda e 54% são donas de casa. Desculpa, gente. Não vou nem fingir que eu não estou achando graça, porque meu cachorrinho é uma brincadeira. Ou seja, esses que acham que está pior, tem tudo a ver também com o que a Rô falou, que essa piora na renda, e piora na renda, porque houve uma queda, né, nesse valor dessa aposentadoria, e além do mais, quando eles têm que continuar a trabalhar, eles vão se deparar com uma queda na renda ainda desse trabalho continuado, depois que eles já estão sendo encarados como, já não mais como população economicamente ativa, né? Ou seja, bastante razão para achar que está pior mesmo. E os que acham que está pior também constarem aí como categorias donas de casa, com mais da metade, 54%, também ressoa, faz a gente pensar numa conexão com o que a Rô falou sobre o microscópio da Qualy, né? Aquelas mulheres idosas que trabalharam muito e que não são reconhecidas nessa categoria profissional, né? Como, até mesmo como provedoras, né? A Rô pode até lembrar de uma pessoa que comprou a casa, né, da família com esses trabalhos, respondeu à pesquisa e parecia que não tinha se dado conta disso, seja por uma apropriação dela mesma, seja pela falta de reconhecimento do entorno em relação a isso, né? E se a gente pergunta para eles por que está melhor ou por que está pior? Eles mencionam falta de respeito, saúde, aposentadoria e condições financeiras. Aparecem em queda, novamente, os direitos sociais. Também aparece o abandono e a falta de segurança. A falta de segurança aí se refere a roubos e assaltos mesmo. E a Rô também falou uma coisa super importante, que é, não dá para pensar o envelhecimento se a gente não pensa ele
em comparação e perspectiva com as outras faixas etárias. Então, a gente trouxe um diálogo, vamos dizer, né, no questionário, quando a gente aplica para populações jovens e as pessoas categorizou sentimentos ou características positivas, como pelo negativo, sensibilizados, desacreditados, alvos de preconceitos, maltratados, incompreendidos. Do ponto de vista da caracterização, eles acham que são tratados como capazes, ultrapassados. Em 2020, eles acham que são pessoas mais conhecimento, porém mais incapazes. Talvez tenha um pouco a ver também com essa história que a tem um traquejo maior com tecnologias, e também pela que a gente constatou um aumento da escolaridade, que também tem a ver com a história, né, da nossa escolarização e com essa geração que tem chance de avançar em relação a isso. As menções positivas de se sentirem respeitados e dignos de afeto são significativamente menores, e também características de experiência e atenção. Ou seja, é uma visão, eles têm uma percepção de que são vistos de uma maneira muito mais negativa do que positiva pelas pessoas mais jovens. E, em contrapartida, como eles veem os jovens? Acham irresponsáveis, acham que estão também menos respeitosos com os idosos, rebeldes e mal educados. As referências positivas aparecem de forma reduzida, mas quando elas aparecem, os elogios principais são: os jovens são estudiosos, respeitam os idosos, pensam no futuro, são trabalhadores. E quando a gente fala sobre a morte, as percepções sobre a morte que a gente tem nos idosos, a gente manteve a pergunta de novo para poder comparar. Foi uma pergunta que nos causou bastante inquietação, né? Porque afinal a finitude é para qualquer idade. Talvez a gente esteja vivendo um momento em que isso fica mais claro, né, do que em qualquer outro. Mas enfim, o resultado é que o medo não é da morte, é um medo de sofrimento, é um medo de dor. Dizem que a morte faz parte da vida. A morte é uma passagem para outra vida, para aqueles que têm alguma espiritualidade, algum tipo de religião. Então, acho que a gente falou isso nas outras discussões que a gente teve a respeito, mas a gente provoca, né, ficamos com essa tarefa de provocar as pessoas a falarem sobre a morte em outros segmentos etários. Por quê, né, falar sobre isso só com a terceira idade, falar sobre isso só com os idosos? E a visão sobre o futuro, antes da pandemia, então, a gente perguntando para essas pessoas, qual é a visão do futuro que vocês têm? E de 2006 para cá, ainda, né, pensando, a gente fez a pesquisa lá, antes do período de isolamento, e perguntou e comparou. De 2006 para cá, 20% a mais dos idosos, 79% acha que não adianta fazer planos, porque o que acontece na vida não depende da gente. Ou seja, esse pessimismo em relação à própria autonomia, em relação à própria capacidade de fazer planos, executar e decidir sobre o futuro, já estava rebaixada antes desse momento de pandemia, de isolamento social, que a gente sabe que teve repercussões ainda maiores, né, para essa população. E aí, o que a gente pergunta ainda na sequência é sobre o tempo livre. Em relação a 2006, aumentou em 10% a preferência por atividades fora de casa. Ou seja, eles estavam saindo mais até a gente começar a ter que ficar trancado dentro de casa. Assim, o preconceito e a pressão sobre eles como
um chamado grupo de risco, né, como um grupo de perigo, uma certa culpabilidade, deve ter tido um peso muito maior ainda para um idoso que chegou nesse momento e se convenceu de que, não, eu vou sair de casa, eu não vou mais ficar preso, eu vou me socializar, eu vou encontrar as pessoas, eu compreendi que a vida produtiva não é o único momento da vida social, e vou fazer isso. De repente, a pandemia, não, vocês não podem sair de casa. Então, o impacto dessa ordem, a pesquisa deu essa mensagem para a gente. Se já estavam gostando de sair de casa, o impacto foi muito, muito cruel. E quando eles ficam em casa, quais são as atividades favoritas? As atividades favoritas são assistir TV, descansar, ler, ouvir música e também desfrutar das relações familiares, né? Entre as externas, as favoritas são passear, as atividades físicas, as relações pessoais e as atividades religiosas. Então, também tudo a ver com o que a Rô falou aí, de aprender a se encher de conhecimentos para mexer em Facebook, em aplicativos e WhatsApp para poder fazer um terço junto, para poder ir nos encontros religiosos e manter essa sociabilidade de alguma forma. E aí a gente pergunta, e o que eles gostariam de fazer caso não tivesse nenhum empecilho, né? Aí é um desejo que é geral em todas as pesquisas de hábitos de cultura, dos públicos que expressam com muita facilidade isso, viajar. Ir à praia, praticar atividades físicas, e ir ao baile e dançar. Os grandes desejos de quem fica em casa, né, as atividades domésticas, de quem gostaria, o que você gostaria de fazer em termos de lazer, são as relações familiares, novamente, o descanso e os trabalhos manuais. O que mais impede os idosos de desfrutar do tempo livre são a falta de dinheiro, a falta de saúde e a falta de companhia. E são coisas que pouco mudaram nesse intervalo de tempo da aplicação da pesquisa, de 2006 para 2020. Talvez até a gente imagine uma piora nesse sentido de precisar de companhia, né, e de um auxílio para fazer determinado tipo de atividade, sobretudo fora de casa. As atividades físicas mais praticadas são a caminhada, andar de bicicleta e o alongamento, sendo que esses dois últimos tiveram um aumento de interesse em 2020. Então, essa mania aí com as bicicletas também chegou nesse segmento etário. As atividades de lazer mais praticadas por todos eles são a TV, 93% das menções, sem mudança alguma de 2006 até 2020, ou seja, em 14 anos a TV é a preferência magna. Ouvir rádio caiu 9%, a leitura cresceu 9%, também pode ter tudo a ver com a escolaridade. Cuidar de plantas caiu 10% e cuidar de animais cresceu 14%. Não sou só eu que vai ficar com os cachorrinhos aí latindo nas lives, tá vendo? Cresceu o interesse pelo cinema, 28%. Fica aí uma dica para quem faz programação cultural para esse segmento etário. A pintura e o desenho, 6%. Ir ao baile ou dançar, 9%. Os shows de música, 21%. E o teatro, 5%. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar em relação a essas leituras de hábitos, né, de cultura, é que, primeiro, a gente sai com essas categorias prontas, mas isso não significa que a gente não saiba que cultura é muito mais amplo, que as pessoas podem estar fazendo outras coisas que a gente não perguntou. A gente está mencionando aqui que não dá tempo de abrir e falar de tudo que a gente encontrou, mas tem outros tipos de fruição e tem outras pesquisas em que a gente encontra uma descrição assim mais detalhada e percebe detalhes super interessantes. Por exemplo, a gente teve hábitos culturais dos paulistas, em que a gente percebeu, separando os gêneros musicais, que a terceira idade tinha uma preferência muito grande por rock.
E a gente aplicou essa pesquisa em 2016. Acho que é isso, 2016. Ou seja, quem chegou à terceira idade, quem chegou aos 60 ali, é uma geração que já gostava de rock mais jovem. Então, é muito legal fazer esse tipo de leitura também, pensando que há um estereótipo, né, muito divulgado em relação ao envelhecimento, de que as pessoas devem gostar mais de um determinado tipo de coisa, ou gostam mais de trabalhos manuais de um ou outro tipo. Isso tudo pode não ser verdade. É super importante cruzar essas pesquisas quant, né, que são essas panorâmicas, né, com esses telescópios, com os microscópios, com esses observatórios de experiências singulares, e não só pelas pesquisas, mas pela experiência das pessoas que programam bastante, trabalham bastante com esse segmento etário, dentre as quais a própria Rô, que manja bastante dessas coisas e vive me surpreendendo, me fala sempre, não, mas eles gostam de outras coisas, você está enganada, não é bem assim. Então, acho que é isso, acho que tem umas dicas, né, nessa quant sobre cultura, mas acho que também ela deixa muitas inquietações, é bom também para deixar perguntas para a gente. É isso, gente? Continuo? Agora a gente pode passar para perguntas, né, Matheus? Sobrou um tempo. Então, beleza. Muito obrigado, gente. Pode passar para perguntas, né, Matheus? Vamos sim. Vamos seguir, então, agora com as perguntas. Muito obrigado, professora Rosa. Muito obrigado, professor Ioná. Excelentes as palestras. Acho que trouxe muitas informações construtivas aí para todo o pessoal que está assistindo, né? Informações que são importantes não só para todos nós que estamos envelhecendo, né? Desde que a gente nasce, a gente está envelhecendo, mas também para a gente saber como conviver com outras pessoas que também estão envelhecendo, ainda mais quem já está mais avançado nesse processo. Eu vou trazer aqui alguns comentários e, em seguida, algumas questões. Aí vocês podem comentar em cima, né? A Celine comenta que pesquisas como essa, né, idosos no Brasil, são muito importantes para apontar para a necessidade de políticas públicas. Acho que políticas públicas é um tema muito importante nessa área, né? A Maria Jandir traz um comentário dizendo o seguinte: temos que ir em busca dessas conquistas, né? Assim, nossa mente continuará ativa. Isso mesmo, Maria, muito legal. A Celina também traz o tema sobre racismo estrutural, né? Dizendo que o racismo estrutural atinge de maneira perversa o envelhecimento da população negra, particularmente as mulheres. Muito interessante também esse comentário da Celine. A Bia comentando que o SUS é o melhor sistema de saúde do mundo, só está precisando ser bem gerido. Muito interessante também. A Celine mesmo, ela traz uma pergunta aqui. Professora Rosângela e professora Ioná, que ações vocês julgam importantes para a desconstrução dos estereótipos, né, que existem aí com os idosos, com o pessoal 60+? Vou começar, depois eu te passo, tá, Ioná? Claro. A própria pesquisa, né, é uma ação que descortina muitas questões, né? A gente tem o hábito de olhar para os velhos, para os idosos, como se fosse uma camada uniforme, né? Existem várias velhices e nós sempre pensamos nisso no SESC, nas nossas programações, né? Infelizmente, a Celina, acho que falou do racismo estrutural, né? Então, os indicadores da pesquisa mostram que as mulheres negras são as que têm a menor renda, né? A gente tem, mesmo no SESC, poucas mulheres negras frequentando as ações, porque elas continuam trabalhando, né? Eu mesma, nas unidades que passei, vi poucas mulheres negras, né? A gente trabalha com lazer, com qualidade de vida, né? Então, realmente, o racismo estrutural impacta muito as idosas, principalmente os idosos também. Acho que ações afirmativas, né? Então, permitir que o idoso seja visto, né?
dar um lugar para o idoso, o lugar que é dele, de fala, né? Tudo isso contribui, né? E uma coisa que, na minha opinião, é importantíssima, que a gente via acontecer com mais frequência, mas agora, enfim, os idosos participam dos conselhos, né, das cidades, os conselhos municipais. Isso é uma maneira de... E a gente fazia isso no SESC também, né? Contar para os idosos o que são os conselhos. E, a partir daí, os idosos se interessavam para participar dos conselhos, né? Então, essa participação política dos idosos é de extrema importância. Apesar da sociedade tentar calar os idosos, né? Então, essa questão de tornar os idosos obsoletos é justamente isso, né? Silenciar os idosos para que eles não se manifestem, não cobrem os seus direitos, que são direitos adquiridos ao longo dos anos. É isso, Iona, se quiser falar. Acho que, bom, a Rô foi certeira. Eu diria que, em relação a essa história dos conselhos, eu acrescentaria, até por causa da outra pergunta, do outro comentário da Celine, sobre o racismo estrutural, que essa participação nos conselhos é importante que ela se dê da forma mais extensa, mais territorial possível, porque a gente não está falando aqui de uma cultura igual para todo mundo, a gente está falando de acesso a equipamentos com igualdade para todas as pessoas, né? Então, isso independe de faixa etária. Mas, enfim, se vale para qualquer faixa etária, vale tanto mais para a terceira idade. E acho que no caso dos idosos, quebrar esses tabus significa realmente a presença, né? Assim como outros segmentos que a gente percebe vulnerabilidade, a presença dessas pessoas faz com que a gente tenha essa dimensão, né, do que se chama lugar de fala, que tem coisas que somente essas pessoas que estão vivendo esse momento que podem dizer. Porque é engraçado que, quando a gente pensa sobre os idosos, é como se houvesse limitações e houvesse alguma consciência das limitações do corpo e de que a gente realmente não pode fazer qualquer coisa a qualquer momento somente com o avanço etário. E não é verdade isso. Essa é uma maneira que a política pública, que a categorização tem de tratar essa faixa etária, né? Então, vira uma categoria política. Eu acho que isso que a Rô coloca é muito importante, já que é uma categoria política, que ela seja devidamente representada, né? E acho que isso sim vai repercutir em menos preconceito, em mais compreensão, em preparo, em disponibilidade para viver seu próprio processo de envelhecimento, se preparar para isso, né, e lidar com isso de uma maneira mais consciente, mais lúcida. Bacana, Iona. Obrigado pela resposta, Iona e Rosângela. O Derico traz um comentário aqui também que eu acho que seria bacana vocês darem uma comentada em cima. Ele diz o seguinte: acredito que o maior receio é o de perder a independência, ou seja, a de ficar totalmente dependente. É isso que vocês observam mesmo nos seus estudos? Quer responder, Rô? Eu estou pensando aqui. Eu não lembro se tem alguma pergunta específica na pesquisa. Tem? Quer falar, Iona? Tenho medo dessa perda de autonomia, assim, com o envelhecimento. Mas não é o único medo, né? Essa perda de autonomia, ela aparece, sobretudo, a partir, se não me engano, dos 70, né? Porque a gente separou nessas 3 faixas também, até os 69, sim. E aí a gente vai percebendo que esse medo se assinala quando a idade vai avançando. Mas aparece, sim, é um dos fatores. E esse medo, se a gente ampliar um pouco o pensamento social, né, e o pensamento, e esse dado de que os idosos vivem sozinhos, né, a gente tem 17% dos idosos que vivem sozinhos numa habitação,
Então, é um medo que se amplia, né? Então, porque se eu vivo sozinho e eu perco a minha autonomia, o que será de mim se não existe política pública para essa situação? Então, é um medo que, na minha opinião, quando eu penso, e quando eu penso na minha vida também, é um medo que só se amplia, né? Ao ponto de eu chegar à conclusão que quem responde que o futuro pertence ao incerto, a gente acaba pensando dessa maneira mesmo, né? Então, não tem como planejar o futuro. E é uma coisa importante de se pensar, porque a gente precisa. Tem uma pergunta, tem algumas perguntas na pesquisa sobre onde você pensa que você vai. Sim, o que parece que tem áudio lá na live. Deixa eu ver aqui. Alô, som. Alô, alô, alô. Um, dois, som, som. Testando, som. Não está funcionando? Alô? Tá muito chiado. Aqui no Zoom tá ok, mas na live tá muito chiado. Alô? Alô? Som? Eita, Som. pena que a gente não fala, não sabe Libras, né? Aí resolvia, né? E uma parte. Aí, agora acho que melhorou. Deixa eu ver. Certo? Aí resolvia, né? Aí, beleza. Desculpa a falha, gente. Aí, agora acho que live tem dessas coisas, né? Falhas técnicas. Mas podem concluir o pensamento que vocês estavam aí, pessoal. Olha, eu não sei se deu para ouvir tudo, mas eu já tinha concluído já, Matheus. Tá, vamos então para a nossa última pergunta e depois a gente já faz o encerramento. A Perpétua Lima, ela trouxe aqui uma ponderação interessante, né? Ela falou, existem vários problemas com idosos. Os que têm renda e os familiares gerenciam sua renda, não permitindo suas vontades. Isso é um grande problema para o idoso. O que vocês comentam sobre essa questão do familiar que controla excessivamente a parte financeira do idoso?
tem uma questão que ela é muito importante, que é o preconceito contra a pessoa idosa, né? E o preconceito, ele não existe apenas contra o idoso que não tem renda, né? E o preconceito contra a pessoa idosa, ele diz que o idoso não tem capacidade, ele diz para a pessoa que ela não tem autonomia e possibilita que as pessoas se apropriem dos bens de uma outra pessoa, né? A gente vê isso acontecer muito, né? Então, a nossa luta e a nossa grande questão é contra o preconceito contra quem envelhece, né? Para que a gente possa enxergar quem envelhece com autonomia, e não só nós, mas as pessoas que fazem as leis e que cuidam disso, né? Que protegem o idoso, né? Muitas vezes a gente vê essas questões, né? É muito comum, né? Nas unidades do SESC, isso os idosos contam para a gente, isso acontece muito, né? De idosos que têm que sair das suas casas, porque o familiar se apropria da casa do idoso, o idoso vai morar no quartinho de despejo, né? E é um idoso que trabalhou e que tem renda, isso é muito comum. É a violência contra a pessoa idosa que é proporcionada e justificada pelo preconceito, né? É muito triste. Beleza. Ioná vai completar alguma coisa? Quero sim. Acho que sobre esse aspecto que a Ru falou, quando a gente pergunta para os idosos se eles sofrem algum tipo de violência, a gente tem uma baixa denúncia, pelo que a gente constatou aqui na pesquisa. E isso pode se dever a fatores múltiplos, mas uma das violências que a gente coloca ali é justamente essa, de não ter controle sobre as próprias finanças, né? E a gente fica pensando, se eles acham que tem controle sobre as próprias finanças, mas ao mesmo tempo a gente cruzando uma pergunta com outra, percebe que isso não exatamente acontece, né? Eles não sofrem essa violência, mas ao mesmo tempo são responsáveis pela finança da família, né? E tem que comprometer os próprios recursos nisso. E assim, são recursos parcos, né? A Rô chegou aí a comentar um pouco a respeito dessa história da queda da renda. Então, o que a gente supõe em relação a isso? Esse controle, ele não é visto de uma maneira objetiva como violento, porque tem fatores emocionais envolvidos aí. Então, eles não se sentem controlados. Na verdade, eles se sentem acolhidos. E também tem tudo a ver com a história da pergunta da independência. Você prefere ser independente e ser abandonado pela família, ou você prefere ficar com a família e ficar em certo grau dependente? A gente, quando pensa nisso e olha a imagem que essas casas também têm, né, nas quais os idosos vão morar, os que têm condição de morar, mesmo com uma melhora de 2006 para cá, ainda não é a melhor imagem possível. Ainda tem essa sensação de abandono da família, né, conectada a esse encaminhamento. Então, tem fatores emocionais aí, né, nessa pergunta perpétua. Fatores emocionais, violento, ele vem de uma situação emocional. Né? Você é o pai, você é o matriarca, você precisa da filha. Aquela história vai nascendo, vai todo mundo na casa, se ajudando, tentar num país no qual essas pessoas estão sendo utilizadas pela família, não é legal, a gente não vê, mas não tem assistência funcionária. Acho que é uma questão complexa, né? Mas ela não é simples. Ioná, muito obrigado. Nossa live de por aqui. Muito obrigado, Rosângela. Acho que a gente tem muita informação bacana. Quero estender novamente para vocês essa próxima live, que é no dia 20, quando
atividades preventivas que podem ser realizadas no dia a dia. Teremos a participação da Bettini, da professora Thais Brito. Então vai ser uma live muito bacana. Obrigado pela participação, desculpa que é problema técnico. E eu vou deixar para vocês também o link dessa pesquisa, né, que a gente tanto comentou, do site. Eu peguei aqui no site, enviei aí nos comentários para que todos tenham acesso. É uma pesquisa muito interessante, muito completa. Acho que vale a pena uma leitura aí mais aprofundada de cada depois em casa. Obrigado a todos. E para finalizar, eu também de desejar um feliz Dia do Educador para todos os educadores do Brasil, que hoje é o Dia do Professor. Caiu nosso obrigado e uma mensagem especial que supera todos os educadores do Brasil. Obrigadão, gente. Até a próxima live. Até mais. Obrigada, Valeu, gente. Obrigada, Rô. Obrigada. Tchau. Seja você mesma agora. Ter incontinência urinária e sair com minhas amigas? Por que não? Ser mãe, trabalhar e ter incontinência. Você tá pronto para isso? E muito mais. Com a nova roupa íntima descartável Tena com cintura baixa, me sinto segura para vestir o que eu quiser. Quando visto Tena, me sinto segura. Me sinto forte. Me sinto eu. Nova roupa íntima descartável Tena Pants Discreet. Olá! Derrubou, Matheus? Não estamos ao vivo mais. Tranquilo. Então tá ótimo. Obrigada, viu? Opa, eu que agradeço a participação Até de mais. vocês, viu? Desculpa aí os probleminhas técnicos.